O importante é ter saúde. Você já pensou que lutar pode também ser um ato de amor próprio? Aqui no Saúde Interior, entendemos que a saúde não se limita apenas ao corpo. A saúde pulsa na mente, vibra nas emoções e respira nas energias que nos atravessam. Hoje, vamos conversar sobre a arte ancestral que é muito mais que combate, o Muay Thai, conhecido como a arte das 8 armas. E é uma prática que educa, que disciplina, que cura, que transforma, que influencia diretamente na saúde física, mental, emocional e energética. E hoje recebemos com alegria o professor Diego Ribeiro, da escola Embaque, em Americana, para falar sobre como o Muay Thai pode ser a verdadeira terapia em movimento, promovendo autocontrole, foco, autoconfiança, reconexão com a forma interior. Compartilhe e acesse tvinterior.com.br se você busca saúde, equilíbrio e transformação. Olá, eu sou Patrícia Vilafanha, dentista e homeopata, e hoje vamos aprender juntos como o Muay Thai nos leva ao centro da força da mente e do coração com o professor Diego Ribeiro. Diego, seja muito bem-vindo ao Saúde Interior. Fico muito feliz que conseguimos alinhar as agendas e contar com a sua presença aqui para essa conversa tão importante sobre a saúde e o Muay Thai. Patrícia, obrigado. Fico muito honrado de poder compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha vida e como Ele usou o Muay Thai através disso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu dou aula há 13 anos, então eu vivo o Muay Thai há muito tempo, já treino há 20 anos, então assim, eu sei um pouquinho desse mundo e do que a gente tem feito de trabalho na Embaque, então vai ser uma honra poder compartilhar com vocês, vivenciar um pouquinho desse momento e creio que o mais importante, que pessoas sejam impactadas e possam um dia querer conhecer o Muay Thai e a Embaque também. Maravilha. Diego, vamos começar. Para quem não conhece, o que é o Muay Thai? E como é? Ele é uma luta ou também carrega uma filosofia de vida? Legal. O Muay Thai, Patrícia, ele é uma luta. Ele foi construído como uma luta de ringue, igual o boxe. Ele teve influência do boxe. Então, assim, no começo ele veio com essa ideia de combate, de eficácia. E o mais importante do Muay Thai é sim essa filosofia que a gente procura colocar na arte marcial. Independente se é um esporte de combate ou se é uma arte marcial, nós colocamos os pressupostos de hierarquia, respeito e disciplina. Então sim, o Muay Thai tem uma filosofia e esse é um dos diferenciais dele para outros tipos de esportes. Isso é uma coisa que a gente prega na nossa escola. Lá na Embaque, a gente procura fomentar muito essa ideia de que o Muay Thai ele não abrange só o aspecto físico, e eu creio que vai ser um dos pontos que a gente vai conversar bastante aqui. Os benefícios do Muay Thai, eles são muito além do aspecto físico, principalmente na saúde mental, que hoje talvez seja o que a gente mais precisa trabalhar. É difícil, antes a procura era muito pelo aspecto físico, para perder gordura, para ter um condicionamento físico mais bacana. Lógico que as pessoas ainda procuram por isso, mas hoje é muito mais recorrente a procura para aliviar sintomas relacionados à ansiedade. Sim. E do ponto de vista físico, quais são os principais benefícios do Muay Thai? Ele pode ser considerado uma forma de prevenção e cuidado com o corpo como um todo? Pode, sem dúvida. Na verdade, o Muay Thai ele é uma atividade física muito completa. Então ele vai trabalhar o cardiorrespiratório, o seu condicionamento físico. Você vai trabalhar uma melhora na sua performance em termos de coordenação motora, dentre muitas outras coisas. Então, o Muay Thai, ele tem todo esse aspecto, sem contar a socialização e os benefícios da saúde mental que a gente vai abordar mais tarde. Uma coisa importante também, quando a gente fala de Muay Thai, é saber que quando você pratica uma atividade física, você cria uma consistência e uma constância. É muito difícil você iniciar, principalmente quando você está num sedentarismo muito grande,
é muito complicado começar. Eu vejo isso nas pessoas. Muita gente olha eu treinando, eu dando aula, eu tendo uma vida ativa, pensa que eu sempre fui assim. Não, eu não fui sempre assim, eu sempre fui muito agitado, mas eu tive momentos na minha vida que também eu engordei, eu sou uma pessoa que tenho ansiedade, eu sei como é isso. E eu creio que exatamente isso faz com que a gente entenda que o Muay Thai, quando você começa, você tem essa constância, é fácil você dar continuidade e fazer isso durante anos. Porque a vida a gente tem, né? Subidas, descidas, altos e baixos, mas quando você coloca o Muay Thai, a atividade física, a arte marcial, como algo parte da sua rotina, fica mais fácil de você sentir esses benefícios físicos e constituir, além de uma vida melhor, uma continuidade num processo evolutivo e você conseguir começar e terminar ciclos, né, que é muito importante. Hoje a gente percebe que, principalmente essa geração atual, Patrícia, eles têm muita dificuldade em dar continuidade. Sim, é verdade. Eles são muito inconstantes, eles querem fazer o que agrada a eles momentaneamente. E uma coisa que a gente prega é, quem muito vem pela emoção vai. Então você tem que ter um propósito maior. Se você tem um propósito, seja ele no âmbito físico ou mental, fica muito mais fácil de você alicerçar um crescimento a médio e longo prazo numa arte marcial e qualquer atividade física. Perfeito. E no campo emocional e mental, como o Muay Thai atua? Ele pode ajudar a canalizar a raiva, a ansiedade, a tristeza de uma forma construtiva? Como essa prática contribui para o equilíbrio interior? Isso aí é talvez o grande alicerce hoje na nossa escola. Ajudar as pessoas a serem transformadas através do Muay Thai. Nós pregamos muito isso. E essa transformação, ela não é apenas física, ela é principalmente mental. As pessoas hoje estão carentes de amizade, de socialização. Elas estão muitas vezes tendo que tomar remédios, isso não é ruim, mas a gente quer que nós possamos ser um instrumento, um auxílio para que ela consiga melhorar sua qualidade de vida, ter uma redução da ansiedade, ter uma redução do estresse, da depressão. Nós temos inúmeros casos de pessoas que entraram ansiosas, depressivas, com síndrome do pânico, percorreram o seu caminho no Muay Thai, em pouco tempo elas conseguiram muitas vezes largar o remédio, ter uma diminuição drástica desses sintomas, que é o grande mal da sociedade. Hoje a ansiedade e a tendência é piorar pela questão dos smartphones, de muita informação, pouca socialização, e o Muay Thai ele vem como uma antítese a essa modernidade ruim. Né? A modernidade ela não é ruim por si, mas o modo como nós temos utilizado, principalmente nessa geração aí de crianças, adolescentes que já pegaram o smartphone no início, eles vão ter muitos problemas em relação à ansiedade, a foco, e o Muay Thai ele vai conseguir ser esse escudo, ser essa proteção para que o seu filho, para que a pessoa que está sofrendo com esse mal, com essa ansiedade, com esse medo, possa se fortalecer, criar um grupo de amigos, ter esse pertencimento que a gente prega na nossa escola. Então, hoje, a maior procura que a gente tem é melhoria da saúde mental. Então, assim, eu sou um cara que sou apaixonado pelo Muay Thai. O Muay Thai me ajudou no meu estresse, né, na minha impulsividade, muitas vezes. E eu tenho certeza que, como ele transformou minha vida, Patrícia, e isso procuro dizer para todo mundo, ele pode transformar a vida de outras pessoas também. Eu creio que o meu propósito não é só ensinar Muay Thai, é fazer com que pessoas sejam impactadas e transformadas através dele. Sim, é verdade. E o meu filho faz Muay Thai lá. Pedrão, o Pedrão. Pedrão. Ele faz Muay Thai lá. E nessa época do Covid, que tudo ficou muito virtual e as pessoas ficaram com muita necessidade do contato físico. Não é do contato físico só para a luta, mas o contato físico, de socializar. E como que você sentiu depois dessa época da pandemia, quando as pessoas voltaram? Porque ficou uma época sem poder. Muito. Foi uma época bem difícil, né? Para todo mundo. Nós sofremos isso porque o nosso esporte é contato, né? Não tem como você treinar muito distante, suor, então mesmo de máscara é difícil, né? É muito legal essa sua pergunta, porque a gente abriu a Embaque logo depois que a pandemia estava acabando. Quando estava todo mundo assim com 2 pés atrás, a gente abriu a nossa escola.
O período difícil, para mim, foi na pandemia. Quando ela começou a passar, não foi tão difícil. Por quê, Patrícia? Porque as pessoas estavam sedentas para treinar, para fazer alguma coisa. Algumas ainda receosas, com razão, porque tinha algum problema que poderia piorar em relação ao Covid, mas a gente teve, assim, uma entrada bem legal. Então, como eu estava trabalhando numa outra academia, aí a Renata, minha sócia, ela falou da gente abrir, né, a nossa escola de Muay Thai, e a partir dali foi tudo muito rápido o processo, então a gente já abriu, e aí a gente teve um aumento assim absurdo de alunos, uma entrada grande muito em função disso. As pessoas tinham essa necessidade, não só da atividade física, que estava muito restrito, né, e querendo ou não, treinar em casa é muito difícil, as pessoas moram em apartamento, mas elas estavam precisando de socialização, elas precisavam do contato, né. É uma coisa que diferencia o Muay Thai é isso, porque na academia às vezes você treina ali sozinho, quieto, né? Não que seja ruim, imagina, eu também gosto, mas você ter o contato humano é necessário, a gente precisa disso. E no Covid, nessa época de pandemia, a gente ficou isolado, então ficou distante, ficou totalmente virtual. E quando a gente teve essa volta, então foi tranquilo nesse sentido, mas a gente teve que fazer todo um trabalho e alguns alunos não quiseram voltar já inicialmente por medo do que tinha acontecido na pandemia. Porque realmente foi assustador, né? Vamos combinar que foi muito assustador. Foi bem difícil. Foi. No próximo bloco, vamos mergulhar nos valores do Muay Thai, na disciplina, no autocontrole, na humildade e respeito. Vamos entender como tudo isso pode fortalecer o emocional e transformar a nossa mente. Já voltamos. Olá, eu sou a Michele Piccone. Venho aqui convidar a todos vocês a assistirem o meu programa Semeando Conexões aqui na TV IN, toda quinta-feira às 22 horas e toda segunda, que tem reprise às 21 horas. Gente, o programa Semeando Conexões está recheado de convidados contando suas histórias de vida. Na TV IN, programa Semeando Conexões, quinta-feira às 22 horas comigo. Não percam, vem assistir. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. Cansado de se sentir sobrecarregado? Sonha em mudar de vida com a aprovação em um concurso público? A plataforma 1000 Concursos é a sua plataforma completa de cursos online, feita sob medida para quem busca a tão sonhada vaga no serviço público. Com videoaulas de alta qualidade, milhares de questões para praticar e materiais de apoio exclusivos, você terá tudo o que precisa para dominar o conteúdo e conquistar seus objetivos. Não perca mais tempo. Invista no seu futuro com a 1000 Concursos. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos.
E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Robert Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta com Saúde Interior e hoje a conversa é sobre saúde em forma de força, consciência e foco. Diego, na prática do Muay Thai exige muita disciplina, mas o que exatamente essa disciplina ensina? O exercício físico e principalmente a arte marcial, eles têm a disciplina como algo intrínseco, não tem como você fugir disso. Se você faz algum tipo de arte marcial sem disciplina, você quebra inúmeros preceitos que são fundamentais para que você tenha uma evolução e que você consiga ter uma consistência na prática dessa luta. Então, a disciplina que a gente prega ali na Embaque, ela vai, obviamente, desde o seu comprometimento com as aulas. Eu sempre digo que nós queremos que o aluno vá treinar, a gente não quer que o aluno pague mensalidade, não vai, a gente quer que ele tenha uma constância de treinamento, que seja 1, 2, 3 vezes na semana ou todos os dias, aí cada um vai escolher de acordo com o que for necessário e for coerente para ele, mas a disciplina também é na questão de você trabalhar sua humildade, o seu respeito, você deixar o seu ego de lado. Por quê? O que acontece, muitas vezes, as pessoas, elas têm dificuldades, defeitos, falhas. E o tatame, eu falo que ele serve como um instrumento para que você mude isso, e para que você melhore, para que você exponha, assim, suas falhas e possa corrigi-las. Então, por exemplo, no tatame, todo mundo é igual. Você pode ser um desembargador, eu posso ser alguém do telemarketing, que são posições hierárquicas totalmente distintas numa sociedade. Mas eu posso, no tatame, ter mais tempo de treino com o desembargador e ensiná-lo. Então isso é algo muito legal, que a disciplina vai te mostrar, e o desembargador vai chegar e vai olhar e vai falar, olha, mesmo tendo uma posição na sociedade maior que você, eu te respeito e vou honrar você com gratidão pelo que você tem me ensinado e tem colocado em minha vida. E o tatame, ele expõe e deixa o seu ego de lado, como eu disse anteriormente. Por quê? Se você é um cara egocêntrico, arrogante, se você é uma pessoa que terceiriza responsabilidades, uma hora ou outra isso vai ficar nítido no tatame. Isso vai ficar claro. Se você foge de responsabilidades, se você finge dores, uma hora ou outra as pessoas perceberão em você também. Então ele molda o caráter. Estar no tatame é moldar o seu caráter. Não é só tomar porrada, né? Muita gente pensa, mas eu vou apanhar. Não é essa a questão. A questão é você não desistir. Você não precisa virar um gladiador do dia para a noite, não é essa a ideia. Mas a ideia é que você fique sim uma pessoa mais forte, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais humilde, que entenda que no mesmo dia que você pode ter vencido alguém, ter conseguido aplicar golpes numa pessoa, outra pessoa pode, você vai ter um dia bom, às vezes tem um dia ruim, como é na vida. E o Muay Thai e a arte marcial ensinam que o tatame é um espelho para a vida lá fora. Então ele ajuda a moldar o seu caráter e te melhorar, não só como um praticante da atividade física, um praticante do Muay Thai, mas principalmente que você tem um caráter moldado para ser uma melhor pessoa fora do tatame. E ainda mais hoje, né? Hierarquia e resiliência é muito importante. Porque essa geração, vamos falar, que estão perdendo isso, e é tão fundamental isso na vida. Na verdade, nossos pais, eles tinham muita disciplina, era muito rígido, até mesmo na escola, não estou falando que é certo, mas o professor muitas vezes batia nos alunos. Eu acho que uma questão estrutural, sabe, Patrícia, a gente tem uma sociedade que hoje os valores estão invertidos. Querendo ou não, tem a rebeldia de um adolescente que chega naquele momento que ele acha que o pai não sabe nada, né? Que o pai é um cara quadrado e a mãe também não, e que ele tem que aproveitar o mundo, e vai tendo outras influências. Então, uma coisa que a gente procura pontuar sempre. Quando a gente faz esse trabalho, a gente quer fazer um trabalho junto aos pais. Então, se entra uma criança, um adolescente, principalmente se tiver algum problema, ou tiver com algum comportamento que não está sendo adequado na escola ou com os pais, nós trabalhamos em conjunto com os pais.
Então a gente quer que nossos alunos estejam tendo disciplina dentro e fora do tatame. Inclusive com as crianças, a gente faz um acompanhamento tanto nutricional, de disciplina na escola, de respeito aos pais. Então a gente manda mensagem, a gente quer o feedback, porque eles só se graduam, eles só conseguem concluir os processos mediante a aprovação dos pais. Porque muitas vezes eles se espelham nos professores e acham que os pais não sabem nada. Uhum. E a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é que os pais sejam contemplados. O pai é a figura de autoridade maior que você tem, não o seu professor de Muay Thai. A gente não pode interromper ou quebrar essa hierarquia. Nós temos que andar junto. Eu ando junto com os pais. Os pais fazem o trabalho ali, nós ajudamos. Nós não criamos e educamos o filho de ninguém, mas a gente ajuda. O nosso papel é ser um auxílio. Ser alguém que vai ajudar a proteger seu filho, capacitá-lo, mas principalmente Sim. que ele tenha respeito, disciplina e que ele ganhe consciência a partir do seu começo no Muay Thai, durante a sua jornada, que o respeito que ele tem pelo professor, ele precisa ter em dobro pelo pai. Sim. E aprende a receber o não, né? Porque tem muitos jovens, muitas crianças que não sabem receber um não é verdade? Até adulto, né, Patrícia? Até adulto, Mas sim. isso que você falou é verdade, porque lá você vai ser corrigido, Sim. lá você vai, querendo ou não, tomar soco na cara, vai tomar chute, você vai se cansar, você vai ter que fazer muitas vezes cansado, porque é uma questão de superação. Então, você vai ouvir os nãos da vida, né? Hoje, as pessoas não estão acostumadas a ouvir não. Porque os pais, muitas vezes, blindam muito os filhos de se frustrarem. Os pais não querem que os filhos se frustrem. E eles acabam criando pessoas totalmente mimadas e com dificuldade no processo de relacionamento com as outras pessoas. Então é aquela pessoa que tem muitas vezes um problema com a namorada e já larga. Sim. Ele não gostou do trabalho, ele já sai. Ele não consegue ter essa conclusão de ciclos que eu falei pra você. E aí que o Muay Thai entra. Porque eu também tinha essa dificuldade. Eu também era um cara que terceirizava responsabilidades, não queria assumir a culpa do que dava errado na minha vida. Quando eu comecei a arte marcial, eu comecei muito em função disso, porque eu percebi que era uma falha minha e que isso poderia ser transportado pra minha vida fora do tatame. Por isso que eu me apaixonei pelo Muay Thai. Por isso que o Muay Thai foi incrível pra mim. Porque ele me fez perceber, ter a clara percepção das minhas falhas, e com isso eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais resiliente, e uma pessoa que, mesmo em meio às dificuldades, eu dei continuidade. E eu tenho certeza que todo mundo que entrar e fizer as coisas do jeito que são colocadas na Embaque, também pode ter essa mudança de vida. Não é vergonha você ter defeitos, é vergonha você querer contemplá-los e dar continuidade a eles. Nutrir os defeitos. Exatamente. Né? E a gente pensou que ia falar de Muay Thai, era soco e chute. Não é nada disso, não é? Pô, isso era fácil, né, Patrícia? Não é? Era fácil. Então, você percebe transformações emocionais nos seus alunos? Você tem algum caso marcante de superação? Ai, nossa, eu tenho vários. Tem um monte, nossa, né? Inúmeros. Tem um, Pedro também é um. Cara, hoje mesmo, a gente teve uma aluna que estava com síndrome do pânico, está passando por problemas familiares, e ela até chorou ali, e a gente deu um abraço nela. A gente deu acolhimento, falei, olha, fulana, a hora que você quiser, você entra no tatame, fica tranquila, todos os professores, a Letícia, o Lucão, eu, os alunos, e cara, começou o treino, deu 10 minutos, ela entrou, e ela falou assim, cara, muito obrigado, isso é maravilhoso, foi o que me ajudou, porque ela tá passando por uma situação muito difícil, né, não convém falar, e ela abraçou a gente, falou, cara, muito obrigado, porque eu precisava vir aqui, isso me fez muito bem, e eu ouço isso de maneira recorrente. A gente tem casos incríveis, né, de pessoas que saíram de depressão, pessoas que estavam com síndrome do pânico, pessoas que nunca tinham conseguido treinar, ou que tinham medo, que tinham muita vergonha, e de repente elas conseguiram, através do Muay Thai, através da Embaque, através dessa questão do pertencimento que a gente prega, mudar a sua vida. Sim. A gente até falou, né, sobre essa questão da saúde mental, da importância, de como tem sido a procura, né, a gente citou isso, mas é sempre importante falar. Eu acho que esse é um recado bom pra gente dar, né, Patrícia? Sempre há a solução, sempre há a saída. Eu sei que às vezes na nossa vida é difícil, eu sei que às vezes a gente quer desistir, mas eu sempre procuro dizer, tem pessoas que gostam de você, independente do mal que te fizeram,
Nós estamos ali para ajudar. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem dias que você não vai querer treinar. Aliás, talvez a maioria dos dias seja difícil. Mas uma coisa que é importante é você saber que depois que você treina, depois que você vai sentir uma sensação de dever cumprido. Sim. E na vida a gente precisa ter os seus deveres e cumpri-los. Isso faz parte até mesmo que a gente consiga ter esse controle da ansiedade. A ansiedade, ela faz você procrastinar muitas coisas. Essa procrastinação, ela te deixa mais ansioso ainda. Sim. Então, eu falo porque também sou ansioso, eu também já tive depressão, eu sei como é difícil. E então eu tenho muita empatia quando a pessoa vem com esse viés. Porque eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é complicado você ser gordinho e ter que ir numa academia e medo de ser julgado. Imagina, lá eu te garanto que isso não vai acontecer. Pelo contrário, eu gosto muito quando eu vejo alguém chegando lá que está com um problema físico ou um problema de saúde mental, porque eu sei que ele está no lugar certo e a gente pode ajudá-lo. Nós não vamos curar nada, mas a gente pode ajudar a melhorar e muito essa questão da saúde mental. É verdade. E aqui no break a gente estava falando sobre o acolhimento, que vocês estão de parabéns. No aspecto energético, você percebe mudanças na vitalidade, na postura e até mesmo na vibração pessoal de quem treina? O Muay Thai pode ser visto como uma prática que equilibra também o campo energético? Sem dúvidas, porque o que acontece é quando você pratica uma atividade física, você tem uma sensação de bem-estar muito grande. Quem treina sabe disso, né? No Muay Thai isso é colocado ao extremo, porque o Muay Thai é intenso. Muitas pessoas procuram o Muay Thai ao invés da academia tradicional, não que ela seja ruim, repito, a academia é bom para todo mundo. Mas elas procuram porque o Muay Thai tem esse processo de energia, de intensidade, de pertencimento. Isso faz com que a pessoa consiga treinar com mais intensidade, com mais afinco, dar continuidade e criar laços. E esses laços que ela cria de amizade também ajudam para que ela tenha essa energia, essa vitalidade. Nós estamos tendo agora uma entrada de alunos acima de 60 anos, que é muito legal, de 50, de 48. Isso é muito bom, eu fico muito feliz, porque é um público que fala para nós o seguinte: eu nunca fiz uma atividade física, eu nunca treinei, e de repente ele está fazendo a arte marcial mais agressiva do mundo. Para pensar nisso. E ele se sente super bem. E eles não fazem de maneira assim, não, mas você só tem 55 anos, 60, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eles fazem igual. Eles lutam, eles se dedicam. Obviamente, nós tomamos todo o cuidado. Se é uma pessoa que já tem alguma lesão, algum problema, a gente tem que colocar uma intensidade adequada para que ela consiga treinar. O treino não é para você se cansar. Cansar é consequência. O treino não é para você se machucar. O treino é para que você melhore, você evolua. Ali a gente procura ter evolução do aluno, evolução da pessoa em todos os sentidos. Então, o Muay Thai, o clima, né, que é grito, é barulho, a gente ri, a gente se diverte, a gente troca porrada, mas tudo isso tem um objetivo muito maior do que apenas essa melhoria nesse condicionamento. Então, com certeza, acho que nessa questão da energia, da intensidade, o Muay Thai ele é fundamental. E, na minha opinião, é a luta mais apaixonante. Não é porque eu sou do Muay Thai, eu escolhi o Muay Thai por isso. Eu fiz boxe, sou faixa marrom de kickboxing, faço jiu-jitsu, gosto muito, mas para mim não tem nada, absolutamente nada igual ao Muay Thai, e a gente procura ter esse clima, essa essência, essa energia lá na Embaque. Maravilhoso. No próximo bloco, vamos explorar o Muay Thai como uma ferramenta de autoconhecimento, de pertencimento, especialmente para adolescentes, mulheres e pessoas em vulnerabilidade emocional. Voltamos já. Oi, eu sou a Berna, música e agora apresentadora aqui da TVI. Apertem o cinto, venham comigo e deixem-se levar pelo som, pelas emoções e pela energia vibrante que só a música pode proporcionar. Temos um encontro marcado todo sábado às 17 horas, com reprise no domingo no mesmo horário. Espero você aqui na TVI. Este é o seu espaço, o seu palco, é o seu cenário musical. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta.
Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. Estamos de volta com o Diego Ribeiro e agora vamos falar sobre o Muay Thai como prática terapêutica que desperta força, autoestima e presença. Você acredita que o Muay Thai educa para a vida? Quais os valores que ele transmite além da técnica? A gente pode colocar os pilares ali: disciplina, hierarquia, respeito, humildade. E entrando um pouquinho na nossa escola, a gente trabalha muito sobre essa questão de transformação e pertencimento. Então os valores do Muay Thai, a gente procura colocar porquê de cada um, né? A disciplina, a gente já comentou sobre isso, a importância de você dar continuidade, de você entender a importância de começar algo e dar continuidade e concluir aquilo. A hierarquia, que também foi um tema que nós abordamos, hoje a sociedade está tendo uma quebra disso, é quase um tabu você falar que você recebe ordens de alguém como se isso fosse necessariamente ruim, ser submisso a algo, a alguém, como se fosse algo pejorativo. E não é, né? O que a gente não pode é ser submisso de uma maneira quase de uma escravidão ou possessiva. Mas se é uma submissão acordada e que seja para o bem de todos, é normal você ter líderes, você ter pessoas assim. Também tem a questão do respeito, que acho que por si só já fala. Se eu não respeito as pessoas que estão ali, a gente não deixa que fique. Nós já dispensamos alunos que não estavam tendo uma conduta agradável com os outros, e a gente não concorda, a gente não aceita isso, porque lá a gente sabe que, infelizmente, uma laranja podre realmente contamina as outras, né? E essa questão do processo de transformação, que vem muito do que a gente prega na Embac, eu falo que a gente nasceu lá para transformar as pessoas através do Muay Thai. Então o Muay Thai não é o principal é esse processo de transformação e de pertencimento, que muitas vezes a pessoa sofreu bullying na escola, não tem muitos amigos, né? Sempre foi alguém que não era chamado para praticar atividade física, achou que a vida, né, ia passar e ele não ia ter uma atividade física que ele se identificasse. Então o pertencimento vem nisso e também na questão relacional, que elas podem se conectar com outras pessoas, ajudá-las. Você muitas vezes entra ali inibido, né, sem confiança, achando que não é para você, com muito medo, mas de repente você vai ficando, continua, vai crescendo, vai evoluindo técnica, fisicamente, mentalmente, e daqui a pouco, de alguém totalmente deixado de lado, que não teve um norte na vida, você se torna uma referência dentro do tatame. Isso é algo muito importante. Você tem, através da arte marcial, a oportunidade de ser uma referência e ajudar na vida de alguém, mesmo sendo um aluno. Isso acontece de maneira assim recorrente. A pessoa olhar para mim e falar: olha, professor, eu cheguei aqui, eu não conseguia conversar, eu não conseguia me expor. Eu tive vários problemas e agora eu estou conseguindo me soltar, eu estou conseguindo conversar. Tem um caso, Patrícia, de um aluno meu, ele começou a se graduar e tal, e eu sempre chamo alguns alunos para fazer técnica comigo, eu gosto de alternar, né? Eu chamei ele. E ele foi uma pessoa que sofreu muito no Covid, ele teve alguns problemas que afetaram o mental dele de uma maneira bem agressiva. Acabou, né, a aula, ele chegou e falou: professor, tudo bem? Ele não é muito de falar, né, ele não conversa muito. Olha, eu queria te falar uma coisa, cara.
que é muito importante para mim. Eu falei, pode falar. Se você me chamasse para ir lá na frente, só demonstrar uma técnica como você fez, na verdade eu demonstro com eles, né? Eu vou fazendo, eles só me ajudam ali. Eu não conseguiria se fosse alguns meses atrás. Eu falei, sério? Você não conseguiria estar ali? Eu falei, não, professor, eu não conseguiria. Eu ia travar, ia me dar uma tremedeira. Mas depois do Muay Thai, aquilo me deu uma força tão grande que eu consegui ir lá e foi tudo bem para mim. Você sentiu seguro. Parece uma coisa pequena para alguns, mas quem tem um problema desse sentido sabe o quão difícil é. Sim. E então são talvez pequenas coisas para alguns, mas que transformam muito a nossa vida ali. E poucas coisas na vida são tão boas quanto fazer o bem para alguém. Então eu creio que, além de todos esses benefícios, né, você entender que ali a gente não está só criando guerreiros, mas a gente está tentando ajudar as pessoas a viver num mundo tão difícil. E quando fala assim de guerreiros, né, eu acho mais de vitoriosos, né? Exato. Na verdade, cada um tem sua guerra interna, tem sua guerra no trabalho. Então as pessoas elas já vão sendo... É que há uma busca exagerada pelo conforto hoje. As pessoas querem conforto. Conforto é bom, não é ruim. Mas você sentar no conforto só, a sua vida não vai andar. Você vai ter uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito é uma vida pautada para que você tenha vícios e caia muitas vezes em tentações, em dificuldades e num círculo vicioso muito perigoso. Isso é verdade. E a energia do grupo, o ambiente de treino e a figura do professor contribuem para a saúde emocional e mental do aluno? Porque eu vejo inclusão ali. Às vezes eu paro o carro ali na frente, né? Porque às vezes o Pedro fala assim, mãe, dá carona, pelo amor de Deus, que eu preciso fazer tal coisa. Aí eu paro lá e eu vejo o menino de inclusão ali, eu vejo pelo pezinho dele. Isso. E eu acho isso tão lindo. Então, você sabe que lá na Embac, eu ouvi inúmeras vezes as pessoas falarem assim, professor, eu nunca fui tão bem recebido num lugar quanto aqui. Todos os alunos me abraçaram. Por que eu estou dizendo isso? Lembra que eu falei que nós dispensamos alunos que não estão? Logicamente que não é assim, né? Só cometeu uma falha. Não, uma série de coisas que a gente percebeu que não está alinhado com o que a gente entende. Então a gente procura retirar. Por quê? Porque o ambiente lá é muito bom. As pessoas se conectam, as pessoas se gostam ali. Então o iniciante, ele tem muito receio. Lembra a primeira vez que você fez algo? Você não sabe, você não entende. Querendo ou não, é uma arte marcial, é um ambiente de luta. E ele é tão bem acolhido, já desde a parte da recepção dos professores, mas ele é tão acolhido pelos alunos numa primeira aula que ele se sente muito bem. Então eu ouço muito isso. Coisa simples. Você me apresentou na aula. Nossa, eu nunca fui apresentado quando eu fiz uma primeira aula. Eu fui em outras academias, ninguém me apresentou. Aí a gente apresenta, a gente conversa, a gente dá toda uma assistência para que ele realmente sinta isso. Tanto que a gente faz questão de, numa primeira aula, que ele bata a manopla ou o aparador com todo mundo, para que ele tenha esse processo. Sim. E é tão legal que os alunos aprendem de uma maneira tão correta lá na Embac, que eles conseguem replicar e ensinar o aluno. Então, já numa primeira aula, ele cria uma conexão de espelho e de hierarquia, que ele vê as pessoas mais graduadas que têm treino acolhendo ele, ensinando, e aquele processo de troca, né? Onde um ensina, um ajuda e tem esse bem-estar de ajudar, enquanto o outro é ajudado, é acolhido e começa esse processo de transformação. E uma coisa bacana que eu vi lá na escola foi quando os meus filhos entraram na escola e ficaram super preocupados com luva, com toda a paramentação. Aí você falou assim, não se preocupa com isso agora, vem pra cá. Exato. Eu achei isso muito bonito. Porque a gente entende, lógico que no mundo ideal, a gente quer que o aluno já tenha todo o material, lá, né? Óbvio, tem mas tudo. A gente quer que o aluno tenha todo o material porque é pro bem dele, não é só da nossa academia, né? Porque ele pode treinar melhor. Mas a gente entende que não é fácil, às vezes você já está começando uma arte marcial, querendo ou não, você tem que comprar luva, bandagem, caneleira, a gente também tem o processo de uniformização, de padronização, então tem a camiseta, os shorts, e entrando duas pessoas, dois filhos, a gente sabe que é tudo em dobro. Então a gente procura ter bom senso, ter um pouquinho desse carinho, porque é que a gente fala, lá é tudo muito profissional, nós somos uma empresa, mas a gente nunca deixa o lado humano. Então se a gente sabe que a pessoa está sempre treinando com a gente, sempre pagou tudo certinho, sempre consumiu, sempre comprou tudo, de repente ela se apertou financeiramente, está com dificuldade de pagar a mensalidade, a gente não vai chegar e falar, cara,
sai daqui. Não existe pertencimento, não é uma ONG, mas a gente tem um lado humano. Olha, Patrícia, você está numa situação difícil, cara, fique tranquilo. Isso aí depois a gente acerta. Eu sempre falo, dinheiro não é tudo. E não é mesmo. Apesar da gente precisar do dinheiro ali, a gente não vai ser hipócrita aqui, ser demagogo, mas a principal ali é a pessoa se alimentar de algo bom e entender que ela está amparada. E isso aconteceu várias vezes ali na nossa escola, e o nosso feedback foi muito positivo, né? Dessa união e desse entendimento que ali é um humano, não é um cliente apenas, é uma pessoa que tem a sua vida, os seus propósitos, os seus anseios, e a gente está ali para ajudar. É bem equipada, a escola é bem equipada, muito bem estruturada. Como as aulas do AIMBEC é estruturada para acolher esses diferentes públicos, respeitando os ritmos, os limites e os objetivos pessoais, e também de vulnerabilidade, porque nós estamos falando de inclusão. Isso. Não só de inclusão de pessoas com algum transtorno, mas a vulnerabilidade que nós estamos vendo nas mídias de perigos, etc. Bom, quando a gente fala de aula coletiva, parece que é uma aula assim para todo mundo, faz de qualquer jeito, todo mundo tem que fazer igual. Não é bem assim, né? Lá nós temos o iniciante, dentro do iniciante tem o iniciante de primeira aula, o iniciante de 2 semanas, o iniciante de 2 meses, então a gente tem um padrão metodológico para atender isso. Nós temos o aluno que é iniciante extremamente ativo, que era um atleta de futebol. Nós temos o iniciante que é sedentário, nós temos o iniciante que é sedentário e idoso, nós temos o iniciante que é adolescente sedentário, o adolescente que é agitado, o adolescente que é muito calmo. Então a gente tem muitas coisas, a gente tem diferentes personalidades. Obviamente, não dá para fazer um treino para cada um, mas o que a gente procura? Ter um tato, ter o feeling, ter um bom senso. Tem certas coisas que um aluno vai pegar mais rápido, outro vai demorar um pouquinho mais e tá tudo bem. A gente não atropela o processo, a gente tem uma linha metodológica onde o aluno vai evoluindo, onde os professores sabem o que tem que fazer, mas sempre com calma e sem pressionar o aluno. Porque, às vezes, você pode ter um golpe ali que você tem dificuldade e tá tudo bem. Eu falo para eles, você não precisa ficar bom amanhã, não tem nenhuma obrigação nisso, você tem a vida inteira para ficar bom. Agora, venha treinar. Se você vier treinar, eu vou ajudar você a ficar bom, pode ter certeza. Sim. Mas eu preciso que você traga seu corpo. Em casa eu não consigo te ajudar, aqui eu consigo. E o aluno entende isso, e muitas vezes ele tem dificuldade em algo, de repente ele fala, nossa, professor, o que eu tinha dificuldade hoje é meu ponto forte. Então, por que isso acontece? Porque mesmo numa aula coletiva é um processo de individualização do treinamento, onde a gente norteia, olha, a Patrícia está trabalhando nisso, agora ela está em tanto tempo de treino, e aí a gente faz esse padrão evolutivo que o aluno perceba essa evolução e queira dar consistência. Em relação a vulnerabilidade, né, a gente acabou de passar por uma situação ali que a gente viu na internet, na verdade, né, de uma mulher sendo espancada por um namorado dela, né, acho que era, né, não sei se é marido ou namorado, e ele, né, aplicou mais de 60 socos nela, o rosto dela saiu totalmente deformado, ela poderia ter morrido, foi algo que chocou muito as pessoas ali, que todo mundo que viu acho que ficou revoltado. E aquilo me tocou muito, né? Porque eu dou aula para mulheres desde que eu comecei. Então são 13 anos, né? Quando eu comecei, inclusive minha sócia Renata começou na primeira academia que eu trabalhava, 80% do meu público era feminino. Eu sempre tive muito público feminino. Nós temos uma professora para isso, nós temos ajudante que é mulher. Enfim, a gente procura trabalhar isso porque uma coisa que eu procuro, eu tento falar para os homens, é que nós não entendemos o que uma mulher sofre. A gente não entende o que é ir para um lugar e não saber se alguém pode abusar, pode nos pegar à força e a gente não conseguir sair. Porque a gente não tem um terceiro sexo mais forte. Obviamente, existem mulheres mais fortes que homens. Sim, mas a gente sabe que a exceção não é regra. A regra é que o homem tem mais força física. Então, muitas vezes, um cara de 120 quilos, mesmo que não saiba lutar, pode te pegar, te forçar algo e você ter essa dificuldade. Então, nós procuramos mostrar para as meninas que ali é um porto seguro. Então, as mulheres conseguem estar na Embac, perceber a seriedade daquilo, perceber que ali é uma proteção para ela e que essa vulnerabilidade ela pode ser trabalhada. De novo, você não vai sair de lá achando que você vai bater em todo mundo, tanto que eu indico para as mulheres. Quando a gente vai usar uma técnica, algo que possa funcionar na rua para você sair, eu sempre digo para elas, garotas,
Eu não vou vender mentira para vocês. Eu não vou falar que uma menina de 50 quilos vai espancar um cara de 120 que não sabe treinar. Porque são forças desproporcionais. Mas eu vou te ensinar um modo de você sair de uma situação de perigo. Então você pode aplicar um golpe numa pessoa destreinada, ela cair e você sair daquilo. Né? Você ter um tempo para que você saia daquela situação. Não é questão de você ficar brigando com ela. Você não precisa lutar, você precisa desferir um golpe, você precisa conectar algo para que ela saia daquela situação. E como você vai ficar apta nisso? Treinando. Então, se dedicando, né, tendo esse alinhamento com os processos da embate. Então, essa vulnerabilidade, tanto emocional, física, e isso é recorrente até mesmo para nós homens, quando eu não sabia lutar, e eu chegava num lugar, é como se eu tivesse pelado, né? Porque a gente não sabe, pode acontecer alguma coisa, como que eu vou proteger minha esposa? Como que eu protejo minha filha? Sim. Como que eu protejo as pessoas que estão perto de mim? Quando eu não sabia lutar, eu tinha isso, sabe? De, se sair uma briga aqui, eu vou apanhar. E aí? Eu não sei dar um soco, eu não sei sair. Parece besteira isso, mas nós homens, principalmente, a gente nasceu para proteger. Por isso até mesmo que a gente tem mais força física. A gente tem que proteger a nossa prole, a gente tem que proteger as pessoas. Então, eu sei também como é ter uma certa vulnerabilidade, não tanto quanto das mulheres, obviamente. Ou seja, a partir do momento que eu comecei a lutar, além de eu não precisar provar para alguém que eu sei lutar, aquilo me passou uma confiança que eu posso entrar num lugar, eu não preciso provar nada para ninguém, mas ao mesmo tempo eu posso proteger as pessoas que estão dependendo de mim naquele momento. Perfeito. Uau, é que isso foi bem forte, né? No próximo bloco, vamos entender o papel do Muay Thai na construção de uma sociedade mais saudável e consciente. Fica com a gente. Olá, eu sou a Michele Piccone. Venho aqui convidar a todos vocês a assistirem o meu programa Semeando Conexões aqui na TV IN, toda quinta-feira às 22 horas e toda segunda, que tem reprise às 21 horas. Gente, o programa Semeando Conexões está recheado de convidados contando suas histórias de vida. Na TV IN, programa Semeando Conexões, quinta-feira às 22 horas comigo. Não percam, vem assistir. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. Cansado de se sentir sobrecarregado? Sonha em mudar de vida com a aprovação em um concurso público? A plataforma 1000 Concursos é a sua plataforma completa de cursos online, feita sob medida para quem busca a tão sonhada vaga no serviço público. Com videoaulas de alta qualidade, milhares de questões para praticar e materiais de apoio exclusivos, você terá tudo o que precisa para dominar o conteúdo e conquistar seus objetivos. Não perca mais tempo. Invista no seu futuro com a 1000 Concursos. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Chegamos ao último bloco do Saúde Interior. E agora vamos falar sobre transformação, coragem e recomeço. Diego, para quem nunca praticou Muay Thai, que tem medo, que tem vergonha, que tem insegurança, por onde começar e ter confiança de começar a treinar o Muay Thai?
Eu compreendo que é difícil, eu sei que o medo, né, a vergonha é complicado. A nossa professora, a gente até comentou isso aqui em off, a Letícia, ela ficou lá paquerando a Embarque um bom tempo até entrar ali, e hoje ela entrou lá como recepcionista, ela entrou como aluna, aí a gente contratou ela para a parte de recepção, depois ela já se tornou ali uma certa gerente da nossa escola e começou a dar aula também. Hoje ela é professora da Embarque. Então... E ela tem 1,80, né? E ela tinha receio, imagina, né? Então é totalmente normal, é tranquilo, apenas vá. Eu falo pra galera, vai treinar. A hora que você chegar lá, você vai ver que o acolhimento, a gente vai quebrar todo aquele, muitas vezes, aquela imagem deturpada da arte marcial, da luta, a gente consegue transportar de uma maneira muito mais leve, muito mais gostosa. Então, só vai. O resto deixa com a gente, porque eu tenho certeza que a hora que você entrar na nossa escola, a hora que você vê o ambiente, é um ambiente gostoso, é um ambiente agradável, totalmente familiar. Familiares às vezes falam para mim, cara, que energia, que lugar gostoso. A pessoa nem treina lá. Então, é exatamente isso que a gente quer. A gente não fez só para o aluno, a gente fez para os familiares, para os amigos, para as pessoas estarem num ambiente agradável. Mesmo que seja um ambiente de trocação de porrada, né, muitas vezes. Mas é muito mais que isso. Então, com certeza, se você tem algum medo, algum receio, vergonha, pode vir. A gente vai ter todo um carinho, um tratamento aí com respeito para que você se sinta acolhido e confiante. E você não precisa entrar, você não precisa ser perfeito, tá? A gente só quer que você vá lá. A gente só quer melhorar a tua vida. Você não precisa ser melhor em nada, você não precisa ser alto, não precisa ser forte, você não precisa ser nada. Você precisa só estar ali, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com você mesmo. Sim, é maravilhoso, realmente. E como que você vê o papel das academias e das escolas como a Embarque na saúde pública e na saúde emocional das comunidades? Esse é um ponto bem interessante, porque eu comento muito sobre isso. A gente quer que a cidade faça muita coisa pela gente. Ah, mas o que a cidade faz por mim? Ah, o que a cidade faz pelo meu negócio? Mas a gente tem que pensar o que o nosso negócio, o que a nossa empresa faz pela sociedade, faz como bem ali da onde nos cercam, né? Então, a nossa ideia é que a gente seja um ponto para que o nosso bairro, a nossa cidade, sinta que o esporte, ele vai muito além desse condicionamento físico que a gente falou, e que todo esse processo que a gente tem ali, o nosso lema, inclusive, é impactar, transformar e pertencer, porque a gente entende que o Muay Thai é uma luta extremamente impactante, que a Embarque vai transformar a sua vida e que você vai pertencer a um novo estilo de vida e a uma nova família. Essa é a nossa ideia. A ideia é que a gente consiga isso. Então, o nosso processo ali de pertencimento também é de nós pertencermos a uma cidade e ajudá-la, e ajudar pessoas ali. Então, nós fazemos também as ações sociais, a gente tem esse trabalho, a gente procura contratar pessoas que já estão na nossa escola, que são alunos, a gente tem todo esse direcionamento para que a gente faça o bem das pessoas que nos cercam também, e até mesmo de outras que estão precisando, estão numa situação de vulnerabilidade. Então, nós nos preocupamos com isso, e cada vez mais a gente quer alimentar esses processos para que nós possamos ajudar mais pessoas, e inclusive a gente tem um projeto social pronto. A gente só não tem ainda, infelizmente, a verba para fazer isso, a gente tem que procurar parceiros, mas nós temos um projeto social porque a gente quer levar o que foi bom em nossa vida, o que transformou a gente, para outras pessoas também. Então, você que está escutando, quer ser parceiro, por favor. Aí vai aparecer os contatos dele. Diego, por favor, deixa uma mensagem para quem está assistindo, para despertar essa força interior e se inspire nessa coragem, nessa disciplina. Olha, eu quero dizer para você que eu tenho certeza que a Embarque não nasceu por acaso. Tenho certeza que foi Deus que colocou ela em nossas vidas e que você pode sim ter sua vida transformada, que você pode melhorar a sua vida. E que nós ali, por mais que nós sejamos pessoas imperfeitas, mas dentro da nossa imperfeição, a gente quer que você tenha coisas boas através das nossas vidas. Que você seja impactado, transformado e que pertença realmente a algo que te agregue. Eu tenho certeza, com tudo que eu ouvi, que eu vivi nesses 13 anos dando aula, que você pode ter uma mudança na tua vida. Que você vai ter se estiver ali. Eu sei de pessoas que sofreram abusos, eu sei de pessoas que passaram por situações de perda, mas que foram amparadas
ali na nossa escola. Eu tenho a plena convicção que se você deixar o seu coração aberto e entrar ali de peito também aberto para a nossa escola, você vai ter uma transformação que você não imagina. Perfeito. Diego, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Aqui nos bastidores está a Renata e a Sofia. Também muito obrigada pela presença de todos. Um beijo para a Letícia. Abraço para todos. E muito obrigada por mostrar que o Muay Thai é uma ferramenta de cura e de consciência. Muito Legal. obrigada mesmo. Eu que agradeço, tá, Patrícia? Lembrando que lá na nossa escola, a partir dos 5 anos, você já pode treinar. Temos turmas Kids, misto e turmas femininas com professora mulher. Muito obrigado, fiquei muito honrado, foi um bate-papo muito gostoso. Espero ter agregado um pouquinho aí para as pessoas e eu agradeço imensamente o seu convite. Você sempre propagar a nossa escola, vender o nosso peixe. Sim. E hoje dar essa oportunidade. Que Deus te abençoe imensamente. Amém, assim, para nós todos. Porque em casa nós somos alunos. Eu ainda não, mas eu vou, juro que eu vou. E a você que nos acompanhou, lembre-se que a saúde se constrói com movimento, com propósito e com coragem. Cuide do seu corpo, da sua mente, da sua emoção, da sua energia que te habita. Eu sou Patrícia Vilafanha e te espero no próximo Saúde Interior. E lembre-se sempre que o importante é ter saúde. Até mais!